Gostaria de dar uma boa noite a todos os irmãos da Igreja Batista Rosa de Saron e também aos demais irmãos que porventura estejam inscritos neste canal. Saudá-los todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, assentado à destra de Deus. E em breve, nós cremos, Ele irá nos buscar, a sua noiva querida e amada, comprada pelo seu sangue. Meus irmãos, hoje é 22 de abril de 2020, quarta-feira. Todos nós sabemos que, por enquanto, nós estamos ainda sem estar reunidos no templo da igreja, mas gostaria de gravar esse vídeo com uma mensagem nessa noite para os irmãos, crendo que daqui a pouco vocês também estarão reunidos em suas famílias, nas suas casas, e deixar essa palavra, uma palavra de oração para todos vocês e também para mim, e sabendo que esses dias vão passar, tudo passa, nada é eterno aqui na terra, tudo é terreno e passageiro, e logo, logo, se Deus quiser, estaremos reunidos novamente para compartilharmos as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus em nossas vidas. Gostaria de começar esse vídeo fazendo uma oração e depois nós vamos cantar o hino de número 160 do Cantor Cristão. Se você estiver acompanhando esse vídeo agora durante o culto, quem sabe você pode também se juntar a mim e cantar com a sua família. Mas vamos primeiramente orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos deu. E obrigado porque o Senhor nos dá o fôlego da vida. O fôlego da vida, Deus, tão importante. Talvez muitas pessoas, nesses dias principalmente, tenham visto o quanto é importante a respiração, o fôlego da vida que o Senhor nos deu. E o Senhor é que nos dá todas as coisas, diz o livro de Atos dos Apóstolos. O Senhor nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Obrigado pela saúde. Abençoe a cada irmão, a cada irmã da tua Igreja Rosa de Saron, mas também os irmãos ali em Belém do Pará, os irmãos ali em Tefé. Abençoe também todos os irmãos, pastores e lideranças da Missão Brasileira Batista da Fé e de todos os verdadeiros e sinceros pastores e igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo que anunciam o teu verdadeiro Evangelho. Obrigado e abençoa nesse momento a mensagem que iremos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então, meus irmãos, nesse momento, o hino de número 160 do Cantor Cristão. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição.
Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Muito bem, irmãos. Então cantamos um hino que tem como título a fé contemplada, né? A fé que é vista, a fé que é contemplada por Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra hoje aos irmãos. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo, ou melhor dizendo, no número 34, o Salmo número 34, e os versículos de 15 até o 19. Salmo 34, versículo de 15 até o 19. Esse é um salmo de Davi, é um salmo de confiança de Davi, e onde Deus o livrou durante um momento de muita angústia e que ele passou quando ele esteve em apuros, né, sendo perseguido, e ele então pôde ver que Deus estava ali naquela situação com seus olhos abertos, seus ouvidos atentos ao seu clamor. E é exatamente assim que ele diz no Salmo 34, versículo de 15 a 19, que diz: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, aqui estão os versículos, do versículo 15 até o 19, a qual eu quero dar uma ênfase. Bom, o tema dessa mensagem de hoje é grandes estímulos para continuar a orar. Bom, nós sabemos que a oração ela é uma poderosa arma que Deus nos deu para vencer grandes batalhas, né? Nós temos testemunhos, temos vivenciado, temos visto, com nossos próprios olhos ali na igreja Rosa de Saron, que Deus tem operado grandes maravilhas graças às orações que temos feito, tanto por nós, membros e congregados daquela igreja, como também por outras pessoas. Afinal de contas, um dos nossos deveres, como cristãos, é intercedermos por nossos irmãos da nossa igreja local, de outras igrejas co-irmãs, e por nossos vizinhos, e até mesmo pelos nossos inimigos. A Bíblia nos chama a orar até mesmo pelos inimigos e abençoá-los. Então, que grandes estímulos nós temos aqui nesse texto para continuar a orar. Orar não é uma atividade tão simples, Você pode ficar pensando, orar é fechar os olhos, repetir palavras a Deus. Mas a Bíblia fala que orar não é, por exemplo, fazer repetições desnecessárias. Orar não é seguir manuais, vamos dizer assim, ou orientações de
padronizações, né? Uma oração que eu possa criar e entregar para você e você vai orar também. Bom, a oração ela precisa ser uma conversa, né? Uma conversa que vem do coração daquele que está falando, nada mais, nada menos do que com Deus, né? As nossas orações devem ser direcionadas a Deus, somente a Ele, ao único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra e nos criou e que é o único que pode realmente fazer algo por nós, né? Não há outra entidade, não há outra coisa que possamos levar nossas orações e termos a garantia de que seremos ouvidos. Então, nós temos uma grande e poderosa arma em nossas mãos, que é a oração. Poderosa porque ela é feita em nome de Jesus Cristo. E Jesus falou que tudo quanto nós pedirmos em seu nome, crendo nós receberemos. Mas nesse texto aqui, Davi ele nos dá, no mínimo, né, quatro estímulos que ele e nós também podemos ter para continuarmos a orar. Nem sempre é fácil orar, como eu estava falando, porque o diabo, o inimigo de nossas almas, ele sabe do poder que a oração tem, ele sabe que a nossa oração é o nosso diálogo com Deus, né? Nós falamos com Deus por meio da oração, ouvimos a Deus por meio da leitura da Bíblia. Então o diabo ele vai com certeza tentar impedir que possamos ter essa comunicação e essa comunhão com o nosso Deus. O diabo ele quer nos afastar de Deus, nos levar para distante de Deus e não nos aproximar de Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais longe de Satanás. Quanto mais próximos de Satanás estivermos, mais longe de Deus. Então, que vamos estar aqui pensando no primeiro estímulo, né? O primeiro estímulo para continuar a orar é o que está no versículo de número 15, que diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Interessante essa colocação do salmista Davi, porque ele vai dizer que Deus está com os olhos repousando sobre os justos. Mas vamos pensar primeiro, quem são os justos? A Bíblia diz, será que há alguma contradição na Bíblia? A Bíblia diz que os olhos estão sobre os justos, mas se você ler Romanos capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Como explicar então essa aparente contradição, né? A Bíblia diz que realmente nós, seres humanos, que viemos, melhor dizendo, da descendência de Adão segundo a carne, nós herdamos tanto o pecado como a morte eterna. E nós somos injustos diante de Deus. Mas a Bíblia também fala, em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quem são os justificados? Quem são esses justos, né? Que a Bíblia está dizendo aqui. Então a Bíblia declara que todo aquele que foi justificado pela fé através de Jesus Cristo, ele pode ser considerado justo. Isso às vezes cai de uma forma, vamos dizer assim, não muito bem vista, né, pelas pessoas. Alguns podem até nos dizer, quer dizer que você é justo, eu não sou. Né? Isso é uma prepotência? Isso é uma soberba? Não. Quem nos declara justos é Deus. Não pelas nossas obras. Nossas obras, sem Deus, elas são obras injustas. Mas graças à morte de Jesus Cristo na cruz, que nos justificou, todos aqueles que creram são considerados justos. Então, se você que está me ouvindo aí já aceitou Jesus como seu Salvador, os olhos do Senhor estão sobre você, sobre os justos. Bem verdade que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. Mas a Bíblia também diz que Ele procura os fiéis da terra. Ele procura os justos. Os olhos do Senhor estão repousando sobre os justos. Então, isso está dentro de um contexto do que nós devemos entender que se nós continuarmos orando, quando nós estamos orando, nós precisamos entender que Deus está nos contemplando. Lembra do hino que nós cantamos agora há pouco?
a fé contemplada? Deus está nos contemplando. Uma grande e maravilhosa aspecto, ou vamos dizer assim, um grande e maravilhoso qualidade que Deus tem é que Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então, se você estiver orando aí na sua casa, Ele está acompanhando você. Eu estou orando aqui na minha casa, Ele está me acompanhando. O que você está pedindo aí na sua casa, Ele é onisciente. O que eu estou pedindo aqui é onisciente. Ele é onipotente também. Ele pode todas as coisas. Então, Deus não deixa nenhum dos seus justos, Deus não deixa nenhum dos seus santos, nenhum dos seus filhos descontemplados, vamos dizer assim. Deus está contemplando você orando aí, eu orando aqui e nossos irmãos orando no outro lado do mundo, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Não é qualquer um que está olhando para nós, meu irmão. Quem está olhando para nós, quem está repousando os olhos sobre nós, é a maior autoridade do universo. É o Deus que criou os céus e a terra. Muitas pessoas querem buscar o olhar de uma grande autoridade, né? Talvez do presidente, do governador, de alguma pessoa famosa. O simples fato daquela pessoa olhar para elas se sentem muito felizes. Agora pare você para imaginar que os olhos de Deus estão sobre você. Quando você está orando, os olhos de Deus estão sobre você. Eles estão contemplando você. Esse é o primeiro grande estímulo para nós continuarmos a orar. O segundo grande estímulo para nós continuarmos a orar está no versículo de número... ainda no versículo número 15, que diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, não somente os olhos de Deus estão repousando sobre você e sobre mim e sobre os justos, mas também os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Todas as vezes que você clama a Deus lá dentro do seu quarto, como a Bíblia até mesmo orienta, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Deus que está em secreto. Em secreto, porque em secreto Ele vai te recompensar. Toda vez que você entra ali no seu quarto e você está orando a Deus, Ele está ouvindo o seu clamor. Nos momentos de angústia, nos momentos que você não tem a quem clamar, que você olha assim e vê quem eu vou clamar nesse momento, quem eu vou pedir nesse momento. Deus está ali também ouvindo o seu clamor. Então, os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor. Deus, na sua onipresença, consegue estar atento a todos os nossos pedidos. Veja, todas as pessoas pedindo ao mesmo tempo, mas Deus está atento a cada um desses pedidos individualmente. Deus está atento a cada um desses pedidos individualmente. Ele não deixa de ouvir nenhum desses pedidos. Ele dá a mesma importância a cada um desses pedidos. Ele é nosso Pai. E Ele é aquele Pai que consegue ouvir todos os filhos falando ao mesmo momento. Eu que sou pai, né? Você que já é pai, sabe que é difícil, né? Você ouvir todo mundo falando ao mesmo tempo. A quem eu vou dar atenção? Mas Deus, Ele consegue dar atenção a todos os seus filhos. Deus, Ele consegue, porque os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor. O terceiro grande estímulo que nós vemos aqui nesse texto está no versículo de número 16 e 17, que diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para os extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e livra de todas as suas tribulações. Então aqui está. O terceiro grande estímulo para nós continuarmos a orar é que clamam os justos e o Senhor os escuta. Então, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os ouvidos do Senhor estão abertos ao nosso clamor, clamam os justos e o Senhor os escuta. Deus, Ele está no seu alto e sublime trono. Nós cremos que Deus, Ele está no seu trono, lá nos céus. Mas Ele não deixa de escutar o pedido do mais simples servo seu. Na verdade, quanto mais simples, quanto mais humilde de espírito, não é a falsa humildade. Tem pessoas que são falsas
falsos com relação à sua humildade. Mas Deus sabe quem são os humildes. Deus, ele dá graça aos humildes. Então, mesmo Deus sendo soberano, mesmo Deus sendo todo-poderoso, sendo o grande rei, ele ouve e não deixa de escutar o mais simples dos pedidos, ou o mais simples servo seu que pede. Então, um dos pré-requisitos para ser ouvido por Deus é justamente ter um coração quebrantado e um espírito oprimido, diz o versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Então, você quer chamar a atenção de Deus, você quer realmente ser ouvido por Deus, tenha um coração quebrantado. Seja humilde, seja contrito. Não chegue diante de Deus exigindo nada. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Não, nós somos nada, devemos ficar felizes porque Ele nos ouve, ficar felizes porque os seus olhos são abertos, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, Ele escuta nossas orações, porque Ele é um Deus que nos ama. Então, o terceiro grande estímulo é assim: clamam os justos e o Senhor os escuta. Que bom, né, meus irmãos? Nós sabemos que quando nós estamos falando, nós não estamos falando à toa. Nós não estamos falando para um nada. Tem pessoas que talvez não entendam o poder da oração, né? Vendo os irmãos todos de joelho na igreja, vendo os irmãos confiando tanto, clamando, pedindo com toda a fé, com todo vigor, com todo fervor. E as pessoas, mas a quem eles estão clamando? Quantas e quantas batalhas, né? Nós não vencemos, né? Orando, clamando. E quantas outras batalhas e vitórias você irá continuar alcançando orando. Nesse poder invisível, né? Há um Deus invisível, mas quantos não podem ver, né, as grandes maravilhas e vitórias que você e eu já alcançamos por meio das orações. O quarto grande estímulo para que eu possa encerrar essa mensagem é: o Senhor livra o justo de todas as suas aflições ou tribulações. Diz assim o versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, quem disse que nós, por sermos filhos de Deus, quem disse que nós, por sermos justos, quem disse que por isso nós não iríamos passar por aflições, por dificuldades, por tribulações? Agora mesmo, irmãos, esse vírus que está atingindo todo mundo aí, infelizmente está atingindo algum dos nossos irmãos. Né? Infelizmente está atingindo muitas vezes a família de nossos irmãos. Se isso acontecer comigo, com você, Deus te abandonou? Deus não estava te protegendo? Não, meu irmão. Nós também estamos sujeitos às enfermidades, aos problemas que esse mundo passa. Jesus falou na sua oração: não peço que os tires do mundo, peço que os guardes do mal. Jesus falando com o Pai, antes de ir para o Calvário. Ele também falou que no mundo nós passaríamos por muitas aflições, mas nós devíamos ter bom ânimo porque Ele venceu. Então, venceu o mundo. Então, é verdade que muitas vezes nós iremos passar também por aflições, tribulações e dificuldades. Mas a Bíblia diz no versículo 9 que o Senhor livra o justo de todas essas tribulações e aflições. Então, apesar de nós sermos justos em Cristo e filhos de Deus por Cristo, muitas vezes nós vamos necessitar passar por lutas, por adversidades, por provações, por tribulações. Algumas vezes isso será para aumentar a nossa fé. Outras vezes será para avaliar em quem nós estamos realmente depositando a nossa fé. Contudo, nós temos uma certeza, é que por mais que passemos por esses dias de tribulação, Deus nos livra de todos eles, de todas elas. Então, são 4 os estímulos para você e eu continuarmos a orar. Vamos lá tentar lembrar? Primeiro, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Segundo, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Terceiro, clamam os justos e o Senhor os escuta. E quarto, o Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Então, meu irmão, continue orando. Não desanime. Empregue
Retire um tempo do seu dia para você orar, para você falar com Deus, sem pressa, sem agonia. Agora, nesse momento, nós estamos sem ir ao templo, mas continue orando. Continue reunido com a sua família. Daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo da igreja, do WhatsApp, para que os irmãos compartilhem seus pedidos de oração. Eu tenho orado por todos os pedidos que vocês têm feito. E eu também espero que você, com certeza, está orando pelos meus pedidos, por meus clamores também. E então vamos continuar orando, porque nós temos um Deus que está nos ouvindo, um Deus que está com seus olhos atentos de nós, um Deus que está nos contemplando. Claro, se aproxime de Deus sempre com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos continuar firmes, não vamos desanimar, vamos orar sem cessar, porque com certeza, orando por nós mesmos, por nossas famílias e pelo mundo, pelas pessoas deste mundo, nós vamos com certeza alcançarmos a vitória. Então vamos continuar orando para que logo Deus possa fazer com que essa situação ela passe, possamos voltar à nossa comunhão no templo, mas enquanto isso não acontece, não vamos esmorecer. Vamos continuar firmes, confiando no Senhor, porque nós temos muitos estímulos para continuar orando a Deus. Que Deus te abençoe sua família e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém.